Amém? Vamos estar dando início a mais um culto e também boa noite a você que nos assiste, né, pelas redes sociais. Deus possa estar abençoando a sua vida também aí do outro lado. Irmãos, vamos estar se colocando de pé, fazendo uma oração agora para iniciar nosso culto. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos mais uma vez reunidos aqui na Tua presença, Pai, para prestar um culto a Ti, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar na direção desse culto, Pai, estar falando nossos corações, Senhor. Tudo que for feito aqui nessa noite, Senhor, seja na mensagem, na palavra, Senhor, seja nos cânticos, Senhor, tudo é para a Tua glória, Pai. Assim eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo abrindo nossas Bíblias em 1 Timóteo 5, versículo 8, por favor. Amém. Diz assim, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel, né? Esse versículo, ele nos desafia a viver uma fé prática, né? Não basta professar, ser cristão, né? Nós temos que, é preciso viver os valores do reino dentro de casa primeiro, demonstrando amor através de nossas ações, né, cotidianas, nosso dia a dia. Amém? Então, e vamos agora estar louvando a Deus com um cantor cristão, 416. Pedir para a irmã Marta, o irmão Jorge, Viviane também, se puder vir ajudar, por gentileza. Alô? Alô? Vamos cantar bem bonito, né? Para louvar ao nosso Deus. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda confiança, marchai com toda confiança, andando em luz, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, atenda ao auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, andai na luz, filhos da luz, quando a vida
servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam, exaltando, os salvos cantam, exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Amém. Como nós sabemos, né, nós estamos no mês da família, né, nesse mês, né, de maio, né, e vamos estar recitando o tema desse mês de família que diz assim. Vamos ler tudo junto? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos estar lendo nossa divisa também agora? Amém. Agora a oportunidade está com o Ministério de Louvor, para estar entoando um louvor da família. Amém. Vamos estar louvando, né, o nosso louvor tema. Cantemos. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero
quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, Senhor. Que assim seja. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Som. Amém. E durante todo esse mês de maio, né, durante os cultos, uma família estará trazendo louvor. E hoje quem estará trazendo louvor é a família Lima. Quem estará trazendo louvor é a irmã Tamires, nessa hora. Amém? O irmão também que tiver os seus dízimos, suas ofertas, que também queiram devolver, fiquem à vontade, tá bom? Boa noite, igreja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra.
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos no teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Vamos estar agora a pedir para o irmão Reginaldo venha fazer a oração pelo dízimo, oferta, uma intercessão pelas famílias e pelo mensageiro da noite. Boa noite, irmãos. Eu imagino que Deus, Ele tem em primeiro lugar a família. Tanto é o fato pela passagem que Jesus ele escolheu realizar o seu primeiro milagre foi na formação de uma família, lá nas bodas de Caná. Porque Deus ele se preocupa com família. Vamos orar agradecendo a Deus. Santo, poderoso e eterno Deus, graças te damos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, por mais esta oportunidade. O Senhor nos concede pela tua misericórdia, de reunidos e unidos neste local, juntamente com aqueles que pelas redes sociais também decidiram te cultuar nesta noite, decidiram te louvar juntamente conosco.
Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas postas aqui no teu altar, ó Pai. Agradecemos sobretudo, ó Pai, pelos corações dispostos a te agradecer nesta noite, ó Pai. E nesta noite, neste mês em especial, unido com um sentimento de família, para te agradecer por aqueles nossos que não puderam estar aqui nesta noite, mas nós rendemos-te graça pela vida deles, ó Pai. E continuamos, ó Pai, colocá-los diante do teu altar com as suas necessidades, para que um dia todos possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, continue com a direção do culto, como o Senhor tem sido com todo o decorrer. Amém. Deus abençoe, pastor. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar na casa do nosso Deus. É bom poder vivenciar este momento de adoração ao Senhor. Nós somos privilegiados porque estamos na casa do Senhor como igreja, como família, em poder adorar o nosso Deus. Sabemos que alguns irmãos gostariam de participar deste momento, mas estão impedidos, talvez por uma doença, talvez trabalhando, alguma coisa, algum obstáculo que impediu do irmão estar na casa de Deus. Mas nós estamos aqui participando deste momento de adoração ao nosso Deus. E a você que está pela rede social, Deus abençoe você. Deus possa nesta noite falar ao seu coração, como está falando nesta noite. Usou o irmão Leonardo na ministração, usou os irmãos nos louvores, as orações aqui pelo irmão Reginaldo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós queremos neste momento ler o texto na palavra de Deus que se encontra em Josué capítulo 24, a partir do versículo de número 14, vamos ler o 14 e o 15. Nós estamos no mês da família. Diz assim: a verdadeira, a única, a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e o serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, as quais serviram os vossos pais que estavam além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse mês de maio, nós iniciamos na quinta-feira, e hoje o irmão Reginaldo deu prosseguimento pela manhã, ou seja, as mensagens, os cânticos, o painel, tudo está voltado para a igreja, ou para a família, melhor dizendo. Ou seja, é o mês da família, mês que nós paramos e abordamos esse tema tão importante. Como eu disse na quinta-feira, não é só no mês de maio, mas todo mês, todo ano, falamos sobre a importância da família dentro da sociedade. Somente no mês de maio que então um destaque maior, escolhemos um tema, escolhemos uma divisa, e o nosso é que devemos servir ao Senhor, que eu e minha casa devemos servir ao nosso Deus. O contexto desta passagem ele é bastante interessante, e vai falar de um homem chamado Josué, que é o que vai no 6º livro do Velho Testamento. Josué é aquele homem que tem a incumbência de levar o povo de Deus até a terra prometida. O livro de Josué tem 24 capítulos. São 25 anos de história do povo de Deus, sob a direção de Josué, que no finalzinho da sua vida, com 110 anos de vida, ele percebe que alguma coisa está errada com o povo de Deus. Como grande líder, ele percebeu que as coisas não estavam andando bem.
que o povo estava se desviando da presença de Deus, que havia um modelo, que havia um padrão, que as leis de Deus estavam sendo colocadas de lado. E a primeira coisa que nós aprendemos nesta noite, com as primeiras palavras, é que quando nós estamos à frente de uma família, nós se percebemos alguma coisa, nós precisamos tomar uma atitude. Não podemos ver as coisas e deixar as coisas caminhar. Precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma decisão, precisamos nos reunir para tomar um rumo, para tomar uma decisão. Assim Josué percebeu que aquele povo que foi escolhido por Deus, aquele povo estava se afastando de Deus. Aquele povo estava se corrompendo, porque estava no meio de uma nação, várias nações, e essas nações não adoravam o Deus verdadeiro, que tinha o seu modelo, que tinha o seu padrão. Então Israel estava se deixando se influenciar por essas nações, e principalmente a idolatria. Eles estavam abandonando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, estavam se corrompendo com Baal, Dagon e tantos outros deuses. E esses deuses vindo para Israel trazia também os seus costumes, trazia a sua cultura, trazia tudo aquilo que pertencia àquele povo. E isso estava corrompendo o povo de Deus. Então Josué convoca o povo lá em Siquém, uma cidade de Efraim, uma cidade levítica, uma cidade de refúgio. Mas por que ele convocou essa reunião? Primeiro ele convocou a liderança, conversou com os líderes, agora vai convocar todo o povo. Ele vai falar com o povo em Siquém. Por que escolheu Siquém? E aí se a gente vê lá por favor, John, Gênesis capítulo 12, versículo 6, foi lá em Siquém que Deus chamou Abraão. Foi lá em Siquém que Deus fez o pacto com Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da tua casa. Eu vou te levar para uma terra você não conhece, mas eu vou te abençoar. Eu vou te proteger. A sua nação, a sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Eu vou te abençoar, Abraão. Com 75 anos, Deus chamou Abraão lá em Siquém. Então agora Josué, mais ou menos 500 anos depois, ele vai trazer a memória daquele povo que estava em Siquém naquele momento, naquele mesmo lugar, 500 anos depois, para lembrar que aquele povo estava naquela terra, guardado por Deus, protegido por Deus, abençoado por Deus. Aquele povo estava sendo ingrato, estava se afastando de Deus, estava abandonando a Deus. Era uma ingratidão muito grande diante do Deus vivo, diante do Deus verdadeiro. Então Josué vai fazer uma revisão, vai relembrar. Deus usou Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou Jacó, Deus usou José. Nós fomos para o Egito, lá ficamos cativos 430 anos. Deus nos libertou, Deus esmagou os supostos deuses do Egito. Deus abriu o mar vermelho, Deus alimentou, Deus usou uma coluna, Deus usou uma nuvem, Deus deu alimento, Deus protegeu, Deus fez a gente atravessar o Rio Jordão. E agora nós estamos na terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão. Nós estamos nessa terra. Não são méritos nossos, não é pela nossa força, pelo nosso arco, pela nossa lança, pelo nosso exército, que nós vencemos diversas nações. Pelo menos 31 exércitos foram vencidos com Josué à frente. Foi Deus que venceu. O general venceu a batalha por Israel. E se nós estamos nesta terra, essa terra que manda leite e mel, foi Deus que nos colocou aqui. Foi Deus que nos abençoou. E agora nós estamos sendo ingratos. Se nós estamos nessa terra abençoada, se Deus tem nos protegido, se Deus tem nos guardado, o que nós estamos dando para Deus? Nós estamos abandonando esse Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, nós agimos como Israel. Muitas das vezes,
no nosso percurso. Nós erramos, nós nos desviamos. Somos ingratos diante de Deus. Muitas vezes Deus nos abençoa. Muitas vezes pedimos a Deus nos dar um casamento, uma mulher de Deus, um homem de Deus. E muitas vezes esse casamento vai nos levar para longe de Deus, para nos afastar de Deus. Pedimos uma bênção e Deus deu a bênção. Mas agora esse casamento se torna um empecilho para adorar a Deus. A família passa a ser mais importante do que o Deus abençoador. Muitas vezes Deus nos dá um emprego, estamos desempregados, rogamos, participamos de corrente de oração, buscamos, pedindo, e Deus nos abençoa. E quando Deus abre a porta de emprego, nós somos ingratos, não queremos mais caminhar com esse Deus. Toda vez nós pedimos a Deus um milagre, uma enfermidade que nos assola, que nos faz sofrer. E pedimos a Deus para curar, Ele cura. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, que eu creio que Ele opera milagres, proezas e maravilhas. Mas muitas vezes quando Deus nos abençoa, quando vem a cura, nós nos afastamos de Deus, esquecemos tudo que Deus fez, tudo que Deus faz. Assim foi Israel. Era um povo, era escravo, 430 anos, maltratado, trabalhava no mínimo 16 horas por dia, não tinha feriado, não tinha descanso, era humilhado. Mas o Deus poderoso ouviu dos céus o clamor daquele povo e abençoou, tirou, deu terra, protegeu, guardou e abençoou. E agora este povo está abandonando a Deus. Deus não serve mais. Agora é Baal, Dagon, Asterote e tantos outros. Deus não serve mais. Então Josué relembra esse povo, a história dele, desde Abraão, lá em Siquém, quando Deus chamou Abraão, agora em Siquém, 500 anos no mínimo, ele vai relembrar que Israel só estava de pé, porque Deus foi com Israel. Deus cuidou, Deus abençoou. E aí o versículo 24, 14, ele vai dizer: temei ao Senhor. O que nós precisamos no dia de hoje é temer ao Senhor. Temer não é ter medo, pânico, pavor de Deus, não é isso. Mas temer é reverenciar, é amar, é servir, é adorar, é se prostrar, é ter intimidade, é se relacionar com Deus. O temor ao Senhor é andar correto, é andar certo, é fazer as coisas corretas diante de Deus, é amar a Deus com sinceridade e verdade. Por favor, John, 24, 14. Ele vai dizer: com sinceridade, com verdade, vocês devem lançar fora os deuses. Devem lançar fora esses deuses e servir ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está pela rede social, se há alguma coisa que impeça você de adorar a Deus, de servir a Deus, de andar com Deus, de amar a Deus, lance fora. Lance fora. Busque ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33, olha o que nos diz. Mateus 6, 33. Ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus é fiel. Deus é fiel. E quando nós buscamos esse Deus, Ele acrescenta as coisas que não podemos nem imaginar, mas Ele acrescenta. Ele dá, Ele abençoa, Ele faz prosperar. Busque a Deus em primeiro lugar. Depois Josué, desse discurso, ele vai dizer: vocês podem adorar os deuses que estavam além do rio, vocês podem adorar os deuses que estão aqui, os amorreus, os jebuseus e tantos deuses da vida estão aqui. Mas eu e minha casa
nós serviremos ao Senhor. Eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. E mais do que nunca, hoje, depois de vários séculos, nós como igreja, como família do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos posicionar como se posicionou Josué. Não podemos andar ou navegar ou surfar, vamos dizer assim, na onda do mundo. Nós temos um modelo, nós temos um padrão que foi dado por Deus. Aquele povo abandonou Deus completamente. Não queria mais caminhar com Deus. E hoje muitas pessoas estão abandonando o Senhor. Josué faz lembrar que aquele povo era um povo separado, um povo escolhido. E eu quero lembrar você nesta noite que você é separado, você é escolhido por Deus. Assim como Deus cuidou de Israel, Deus está cuidando de cada um de nós. Josué vai agora dizer algumas coisas importantes. Como nós falamos na quinta-feira, Josué vivenciou 3 momentos: no Egito, no deserto e na terra prometida. Ele sabia que uma das piores coisas, ou a pior coisa que Deus odeia, é a idolatria. Mas já visto que dos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos, Deus vai deixar bem claro isso. Vai dizer, ó, vocês não terão outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. O segundo mandamento: não fará para ti imagem de esculturas. Só o único Deus, só o único verdadeiro Deus. E o Salmo 115 vai resumir bem este momento. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque dirão as nações: aonde está o vosso Deus? O nosso Deus faz tudo aquilo que lhe apraz. Ele faz tudo aquilo que lhe agrada. E aí o salmista vai continuar dizendo: os ídolos deles são ídolos feitos por mãos humanas. Mãos humanas, de barro, de prata, de ouro. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não escuta. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não andam. Tem mão, mas não apalpa. Nenhum som sai da sua boca. Mas o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus tremendo, diz que os seus olhos estão em todos os lugares, que seus ouvidos estão inclinados neste lugar para ouvir as nossas orações, que a sua mão não está encolhida, que não possa salvar. Esse é o nosso Deus, o Deus poderoso que nós servimos. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, é como Josué se posicionou. Vocês podem abandonarem a Deus, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós, como família do Senhor, precisamos nos posicionar. Precisamos defender aquilo que nós cremos. E eu quero aqui rapidamente falar algumas coisas importantes sobre a família. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que família é homem e mulher, macho e fêmea. Isto é família. Aí eu preciso da ajuda do João. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vai nos dizer que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e vai se unir a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Família, casamento. Olha o que Jesus vai dizer. Isso é Deus dizendo. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 19, versículo 5. A mesma coisa Jesus vai dizer. Mateus 19, 5, John, por favor. Jesus, Deus falou, Gênesis 2, 24. Jesus agora vai confirmar, Mateus 19, 5. E agora o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 31. Para não ter dúvida, Efésios 5, 31.
mesma coisa. Isto é família. Este é o modelo. Homem, mulher, macho e fêmea. Fora disso não é família. Fora disso é invenção humana. Fora disso é diabólico. Homem e mulher, macho e fêmea. O homem vai deixar sua casa, vai se unir a uma mulher e ambos serão uma só carne. Mas além dessa união do homem e da mulher, vem a dádiva, vem o presente. O Salmo 127, versículo 3, João, vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Presente de Deus, herança de Deus. E esses filhos, eles precisam ser ensinados. Provérbio capítulo 22, versículo 6. Que os pais têm a obrigação de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Provérbio 22, 6. Aí está. Falamos de família, homem, mulher. E a herança, a dádiva, o presente são os filhos. Mas a Bíblia também fala sobre a função de cada um. A Bíblia nos diz, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, que a mulher deve sujeitar o vosso marido assim como no Senhor. Essa sujeitai-vos, é uma submissão. O que seria isso, pastor? É uma escravidão? É um jugo? Não. A missão do homem. O homem tem uma missão. A mulher tem a submissão de ajudar este homem. A mulher é a cooperadora, a ajudadora, a companheira que vai estar ao lado do homem para ajudar nesta missão da família. O interessante é que quando Deus vai criar a mulher, Deus não tira a mulher, Deus não pega uma parte do homem, o pé do homem, para fazer a mulher, porque senão o homem poderia pisar na mulher. Deus não tira do homem um pedaço da cabeça do homem para fazer a mulher, senão a mulher ia dominar o homem. Mas Deus tira da costela, do lado, do coração, para ser amada, para ser abraçada, para ser protegida, para ser companheira, para ser ajudadora. Aquela que vai estar do lado, caminhando lado a lado com o homem. O homem tem a missão. Mas veja qual é a missão do homem. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vai dizer que o homem, Efésios 5, 25. Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tremendo, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós, marido, devemos amar nossas esposas, nossa esposa. Devemos amar, abraçar, renunciar, cuidar, proteger. Veja como na Bíblia está bem definido. E agora os filhos. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que os filhos devem honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento da promessa. Isso. Deve amar. Deve amar. Efésios 6, versículo 1. Efésios 6, versículo 1. Isso. Que os filhos devem ser obedientes aos vossos pais. Efésios 6, 2. Agora vem Paulo dizendo: honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa.
O filho deve honrar pai e mãe. O que é honrar? É obedecer. É cuidar. É ver as necessidades. É amar. Infelizmente nós temos visto nos últimos dias algumas famílias que têm abandonado seus pais. Muitos lançam no asilo. Muitos lançam no esquecimento da vida. Alguns têm o pai e a mãe como um peso. Alguns pedem até para que os pais possam morrer para se livrar daquele peso. Mas os filhos têm a obrigação, conforme a palavra de Deus, devem honrar seus pais, devem proteger, devem cuidar, não podem abandonar. Está bem definido na palavra de Deus. Então o modelo que nós temos de família é esse, que foi apresentado aqui, que a mulher é submissa a seu marido, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que os filhos devem ser obedientes a seus pais, que os filhos devem cuidar dos seus pais. Está bem definido na palavra de Deus. Só que a sociedade, ela prega o contrário que alguns pregam o contrário que nós cremos, que nós acreditamos. E aí se cumpre o que está em Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus por mentira. E hoje a sociedade moderna apresenta alguns tipos de modelos de família. Apresenta alguns tipos de família que não corresponde ou não bate, ou não é modelo bíblico. Modelo bíblico é o que apresentei nesta noite para você e nós precisamos defender. Termino dizendo que todos os projetos de Deus, e todos eles são grandiosos, Deus sempre usou a família. Alguns exemplos para a gente pensar na importância da sua família, da minha família. Quando Deus quis povoar a terra, Ele escolheu um casal, Adão e Eva. Quando Deus quis proteger a raça humana do dilúvio, da destruição, preservou 8 pessoas, uma família. Quando Deus quis escolher uma nação para ser modelo, padrão, para vir o Messias, escolheu um casal, Abraão e Sara. Quando Deus no tempo de Deus, para a vinda do seu Filho, o Verbo que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo, foi lá em Belém da Judéia. Um casal, viu um jovem casal, Maria e José. Uma família, um casal. O primeiro milagre realizado por Jesus foi em Caná da Galileia, João capítulo 2. Um casamento, aquele jovem casal que estava iniciando uma caminhada conjugal, formando uma família, convidaram Jesus. E o que falta hoje em algumas famílias é convidar Jesus para participar da festa, do seu casamento, da sua família. Precisamos convidar Jesus e fazer parte da nossa família. Porque com Jesus na família, as coisas vão andar. Não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita. Não existe homem perfeito. Não existe mulher perfeita. Mas quando esse casal coloca o seu lar, a sua família, aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo, essa família está diante daquele que é perfeito. E nós seremos abençoados por este Jesus maravilhoso. É por isso que ele escreve no seu discurso lá no Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem sensato, que construiu a sua casa na rocha. E veio a chuva, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu. E por que não caiu? Porque está edificada na rocha, que é Cristo Jesus. A nossa família, nós passamos por dificuldade, por tempestade. Muitas vezes a chuva desce forte, muitas vezes o vento sopra forte, muitas vezes a enchente, o rio corre forte.
e somos acometidos dessas coisas, mas a nossa casa não cai, porque ela está edificada no Senhor Jesus Cristo, aquele que mantém a família de pé, aquele que sustenta a família, aquele que protege a família, aquele que guarda a família. Mas Jesus também diz que há pessoas que escutam a voz de Jesus, as palavras de Jesus, a mensagem de Jesus, só escutam, mas não colocam em prática. É chamado homem insensato ou homem imprudente, que vai construir a sua casa na areia, e vai descer a chuva, vai soprar o vento, vai correr os rios, e vai combater aquela casa, e ela vai cair, porque foi construída, foi alicerçada na areia, e grande é a sua queda. Se você que está me ouvindo nesta noite, se você quer ter segurança, se você quer ter paz, se você quer ter harmonia, coloque a sua vida, a sua família na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia relata diversas pessoas, diversas famílias ou diversas casas que estavam enfrentando dificuldade, adversidades. Mas quando buscaram Jesus, ou quando Jesus entrou nestas casas, o milagre aconteceu. Famílias foram restauradas, famílias foram transformadas, e veio a paz, e veio a alegria, porque só Jesus Cristo pode. Jesus Cristo é o Senhor da família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você possa declarar, possa afirmar, possa ter essa certeza, esta convicção, que servindo ao Senhor, a sua casa está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. A nossa família pertence a Deus. A nossa família é preciosa. A nossa família é bênção. Que Deus abençoe. Se a sua família está passando por dificuldade, busque um socorro bem presente, que é o Senhor Jesus Cristo. Ore ao Senhor Jesus Cristo, que Ele há de mudar essa história. Nós temos exemplos e muitos exemplos de pessoas que estavam com a família destruída, onde o diabo entrou, massacrou, humilhou, mas Jesus, Ele restaurou. Ele trouxe a paz, Ele trouxe a felicidade. Jesus não quer ver nenhuma família destruída, abalada, sofrendo, chorando, mas Ele quer abençoar. Diz lá Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Coloca aí, John, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E hoje Deus está falando com você. Abra a porta do seu coração, porque Deus quer começar na sua vida. Paulo disse para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deixa começar por alguém, talvez seja por você, em restaurar a sua família, a sua casa. Temei ao Senhor, servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Lançai fora os deuses, aquilo que impede você de crescer, de seguir a Deus. Lance fora e busque primeiro o reino de Deus, e Deus irá abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Esse mês é o mês da família. A gente quer mostrar a importância da família, o Deus da família, o Deus que cuida da família, o Deus que quer ver a sua família abençoada, transformada, restaurada, mudada. Quer construir uma nova história para você e para a sua casa. Deus abençoe você. Nós estaremos passando para um segundo momento, que é a ceia do Senhor, onde nós estaremos lembrando, remontando este momento tão importante, que é a ceia do Senhor. Eu quero convidar o irmão Peixoto, por favor.
Vamos cantar, Marta, aquela canção. Isso, pode ser. Vamos cantar uma canção do cantor cristão e depois nós estaremos cantando mais uma vez uma canção. Nós da Igreja Batista, nós entendemos, nós cremos que este momento é um memorial. A segunda ordenança do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. A primeira ordenança é o batismo. E agora, onde a igreja se reúne para lembrar o sacrifício de Cristo Jesus. Quem pode participar deste momento, pastor Cosme? Você que é membro de uma igreja evangélica. Você que está em comunhão com a sua igreja, você que é meu irmão em Cristo, você é convidado a participar deste momento importante. Paulo também nos diz que esse momento é o momento do homem se examinar a si mesmo. Que você se examine neste momento, que você possa pensar o que Cristo tem feito por você, como tem sido a sua caminhada diante desse Deus. Paulo também nos lembra também que nós devemos orar, devemos olhar, melhor dizendo, para o passado, aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Devemos olhar para o futuro, que Ele vai voltar, mas também devemos olhar para o presente, a nossa caminhada, a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, nós estaremos distribuindo os dois elementos, o pão e o suco de uva. O pão que simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Depois nós estaremos lendo uma passagem da palavra de Deus. Então o irmão Peixoto está distribuindo os dois elementos. Nós estaremos orando neste momento, pela nossa participação. Que privilégio em poder participar. Nós também queremos lembrar os irmãos que ceia é festa, ceia é alegria, ceia é vitória, ceia é redenção, ceia é novo nascimento, ceia é um novo caminhar. Este momento que nós celebramos é a nossa vitória, ou a vitória de Cristo na cruz, que venceu a morte, que venceu o mundo, que venceu o diabo, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O Peixoto vai estar distribuindo os elementos neste momento, enquanto as irmãs estarão louvando o Senhor. Cantemos então o hino 85. Ó, vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o bom Senhor, pois tudo venceu
virá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Estarei servindo ao irmão Peixoto, diácono irmão João Peixoto. Estarei servindo as amadas irmãs, irmã Marta. Nosso irmão Thales. Alguém deixou assim de receber os alimentos? Todos receberam? Neste momento, eu gostaria que você trocasse o seu cálice neste momento. Escolhesse alguém neste momento e trocasse o cálice. Dissesse uma palavra para o seu irmão neste momento. Para que neste... Vou tocar... Vai tocar com ela. Porque ceia é unidade, ceia é fraternidade, ceia é família, ceia é igreja. Somos reunidos, estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Léo, obrigado. Ao trocar esse cálice, você recebeu um cálice, trocou com seu irmão. Isso quer dizer que a sua vitória é a minha vitória, que o seu choro é o meu choro. Nós somos família, somos igreja. Estamos unidos pelo laço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Isso é igreja, unidade. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai dizer, doutrinando, ensinando a igreja, ele vai dizer: o que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, eu vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos o primeiro elemento, que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. Paulo continua doutrinando a igreja. Ele diz: semelhantemente, tomou o cálice. Esse cálice é o Novo Testamento que é derramado por vós, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que purifica, que perdoa todos os pecados, que nos justificou, que nos salvou. Esse sangue vertido na cruz do Calvário, aonde o Senhor Jesus Cristo disse: está consumado, a redenção, a salvação de toda a humanidade. Todo aquele que crê e se aproveita deste sangue é salvo, não pelo mérito, mas unicamente pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bebamos o segundo elemento, que simboliza o sangue de Jesus Cristo.
vou estar orando, depois nós iremos cantar um louvor, toda a congregação. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Esse momento tão importante na história da tua igreja, que nós relembramos o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Na cruz do Calvário, simboliza o teu grande amor por cada um de nós. E nós, como filhos adotivos, possamos valorizar a cada dia a nossa salvação em Cristo Jesus, que não foi comprada com ouro, prata, dinheiro algum, mas foi comprada com sangue carmesim, que verteu na cruz do Calvário por cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, possamos ter esse entendimento e essa compreensão de servir ao Senhor todos os dias, de buscar ao Senhor, de andar com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento. E este momento também nos faz lembrar que o Senhor Jesus Cristo voltará. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar Amém. então, irmã? E porque Ele vai voltar, nós devemos celebrar a Cristo, né? Porque é um motivo de alegria, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então vamos nos colocar de pé. Se é um momento de festa, de alegria, nós vamos cantar com alegria, amém? Porque Ele ressuscitou. Quero também que os irmãos, nesse momento, não pode sair do seu lugar, abraçar o seu irmão, dê uma palavra abençoadora para ele, tá bom? É um momento de confraternização. Vai tocar? Só esperar aqui o nosso baterista Mirim para dar um ritmo para a gente, né? Um louvor alegre, então precisa da gente ter um ritmo alegre também. E vamos bater palmas, tá, irmãos? Que é alegria. Amém? Amém, igreja? Amém. Então vamos cantar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Puxa o ritmo, Thales. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. 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 Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ressuscitou. Celebrai a Cristo novamente. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou.
vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado por este momento de adoração ao Senhor. Pedimos ao Senhor essa semana que se inicia, que os milagres possam acontecer conforme a Tua vontade. Que o Senhor possa responder a cada pedido, Senhor. Que essa semana seja a semana da bênção, do milagre, das proezas e das maravilhas. Que o Senhor possa ajudar os familiares, amigos que estão pela rede social neste momento. Que a sua boa mão seja com cada irmão. Que o Senhor possa abrir a porta de emprego para aqueles que estão necessitados, que carecem de um milagre, que estão perecendo, Senhor, que precisam de um emprego. Abre a janela do céu, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, quantas pessoas se encontram enfermas, doentes, que precisam de um milagre, Senhor Deus. Que a família está chorando, lágrimas estão sendo derramadas, há preocupação. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa levantar o doente, possa sarar. Que esta semana seja a semana da vitória, em nome de Jesus. Levanta o doente, dê saúde em nome de Jesus. Pedimos também pelas famílias, Senhor, aquelas que estão enfrentando dificuldade, que não há entendimento, que não há compreensão, que estão pensando até mesmo em separar, mas em nome de Jesus, esse nome que é poderoso, possa entrar nesta família nesta hora, que a luz de Cristo possa entrar nesta família, e o diabo possa sair, bater em retirada em nome de Jesus. Que as trevas saiam desta casa, desta família. Que teu Santo Espírito entre nesta família neste momento, para que haja renúncia, compreensão, amor, compaixão. Deus, em nome de Jesus, levanta esta família, Senhor. Esta família pertence ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada, pela tua proteção, pela tua boa mão, pelo pão de cada dia, pelo nosso lar, pela nossa casa. Meu Deus, pelos nossos familiares, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele reina, Ele é Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor. O grande amor de Deus, nosso Pai, o Deus da família, o Deus que ama a família, o Deus que cuida da família, o Deus que restaura a família, a doce consolação do Espírito Santo, que nos dá o discernimento, a sabedoria, em poder caminhar, em trilhar no caminho do Senhor. Esse Espírito Santo que mora dentro de nós, que nos ajuda, que nos dá força para continuar, que nos levanta diante do desânimo, que nos coloca de pé para dizer: nós somos importantes, nós somos preciosos, Deus nos ama. Seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e esta igreja que celebra neste dia, primeiro domingo, a vitória na cruz, a nossa redenção. Esta igreja que aguarda com grande expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo. A trombeta vai tocar. Nós iremos subir. Nós iremos subir. Estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam: louvado seja Deus. Poder sentar os irmãos. Quero só alguns anúncios rapidamente. Primeiramente, quero agradecer a você que está participando pela rede social. Deus abençoe você. Se quiser conhecer a nossa igreja, será um prazer muito grande. Nós temos culto aqui toda terça-feira, culto de oração das 8 horas da manhã até as 9 horas.
Temos também terça-feira à noite, das 19 horas até as 20 horas, estudo da Palavra de Deus. Quinta-feira, temos o culto de adoração a partir das 19 horas até as 20 horas e 15 minutos. Domingo, nós teremos aqui a IBD de 9 até as 10 horas. E de 10 horas, 10 e 15 mais ou menos, até 11h30, o culto de adoração ao Senhor. E à noite, às 19 horas, nós teremos aqui o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Então temos uma semana cheia, você pode escolher um dia para nos visitar, será um prazer muito grande poder receber em nossa casa. A você, meu irmão, desta casa, Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém.